E Danilo foi afastado pelo Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o volante que interessa Palmeiras e Flamengo, de um jogador extremamente promissor no Palmeiras e que tem causado excelente expectativa. Vitinho, lateral direito do Botafogo, supostamente na mira de Cruzeiro e Palmeiras, ele pode sair de graça do Fogão. Mauro Icardi livre no mercado. Falar sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de começar, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem jogador muito talentoso promovido ao time principal e podendo ganhar alguns minutos na Libertadores da América. E eu me refiro a Koné, zagueiro da Costa do Marfim, descoberto na temporada retrasada por João Paulo Sampaio e seus olheiros. Ele fez parte de um programa na Costa do Marfim e passou a fazer testes esporádicos, periódicos, no Palmeiras. O Palmeiras não tinha a possibilidade de contratá-lo, mas de tempos em tempos o trazia para fazer um período de experiência. Até que na temporada passada houve a mudança em definitivo do Koné. Foi nessa temporada de 2026 que ele passou a atuar com mais frequência no time sub-20 e deixou excelente impressão. São 14 partidas como titular absoluto e um gol marcado. 1,93 m de altura, muita qualidade com a bola nos pés e velocidade incrível para um zagueiro desse porte. E aqui vem a melhor notícia de todas: o Koné foi promovido pelo Abel Ferreira para treinar entre os titulares, ou melhor, para treinar no time principal ao longo dessa semana. E ele deve ganhar o espaço no banco de reserva. Vale a lembrança de que Bruno Fux e Benedetti estão no departamento médico, o Bruno com lesão na coxa, o Benedetti com problema no tornozelo. Diante desse cenário, o Koné vira a primeira opção no banco de reservas para a dupla de zaga titular formada por Gustavo Gomes e Murilo. Você já tem referências? Já conseguiu ver o Koné jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Argentino de saída praticamente livre no mercado. Eu me refiro a Roberto Pereira. Esse jogador é meio campista, tem 35 anos de idade, revelado no River Plate, passagens por Udinese, Juventus, Watford e há 2 temporadas no AEK da Grécia. O contrato dele se encerra em 30 de junho e o Roberto Pereira não terá seu contrato renovado. Na Argentina, nas últimas horas, especulou-se que o jogador que está buscando o clube foi alvo de conversas de Atlético Mineiro e Vasco da Gama. 35 anos de idade, capacidade de construção de jogo, pode atuar mais defensivamente como um volante, tem também recurso para atuar como meio atacante. Temporada atual só discreta. 22 jogos, 2 gols e 1 assistência. Desde que chegou ao AEK, 52 jogos, 2 gols e 1 assistência. Pela seleção argentina, em outros tempos, chegou a atuar 19 vezes com mais 2 gols marcados. Você conhece o Roberto Pereira? Caberia no seu time do coração? Responda se você torce para Atlético, para Vasco ou para qualquer outro clube de futebol no Brasil, beleza? E Danilo foi afastado pelo Botafogo. Anúncio feito na tarde dessa terça-feira e que cai como uma bomba para torcedores de Palmeiras e Flamengo, os maiores interessados na contratação do volante convocado para a Copa do Mundo. A verdade é que desde o fim de semana, o Franklin Carvalho, que é o técnico do Botafogo, e os dirigentes ficaram muito incomodados com a postura do Danilo, que disse não ter cabeça para entrar em campo contra o Corinthians. Ele ficou de fora do jogo no fim de semana, que terminou com vitória do Botafogo. E o que se entendeu é que ele não queria completar o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Nos últimos dias, o Franklin Carvalho e diretores do Botafogo passaram a debater o que fariam com o atleta. E a decisão foi de afastá-lo dos treinos e também dos jogos até a pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo já sabe que não terá o jogador para os confrontos contra o Independente Petroleiro nessa quarta-feira pela Sul-Americana, contra o São Paulo, fora de casa, fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, e também contra o Caracas em casa pela Sula. Só para lembrar que Palmeiras é muito interessado, embora ainda não exista uma proposta oficial. Tem muita gente falando em 34 milhões de euros na mão do Botafogo. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras asseguram que não há uma negociação com tais termos. O Flamengo também monitora de perto essa situação, mas a tendência hoje para o Danilo e para o Botafogo é de acordo com clubes do futebol europeu. Danilo caberia no seu time? Use o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E Vitinho, lateral direito do Botafogo, pode deixar o clube de graça. É que, segundo informações que vêm do Rio,
o Botafogo está devendo salários ao Vitinho. Dessa maneira, ele poderia acionar a justiça e pedir a rescisão unilateral do contrato. A informação é da ESPN. Importante contar ainda que Cruzeiro e Palmeiras já teriam assinado com a intenção de fechar com o jogador que é muito bom lateral, um dos principais da posição no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que o Vitinho havia sido contratado do Burnley em 2024 por 8 milhões de euros, temporada atual de 26 jogos e 3 assistências. Ainda que ele consiga a rescisão na justiça, pelo fato de já ter disputado 14 partidas no Brasileirão, não poderia defender um rival na primeira divisão. Ainda assim, Cruzeiro e Palmeiras teriam a oportunidade de contar com o Vitinho em outros campeonatos e de forma integral a partir do próximo ano. Ainda de acordo com a ESPN, além de Palmeiras e Cruzeiro, clubes da Alemanha são outros interessados no atleta. E o desmanche no Botafogo vai ganhando cada vez mais conforto, vai ganhando mais contornos de dramaticidade, mas além de tudo de definição, né? O clube que já havia perdido na temporada passada vários dos titulares do time campeão de 2024, nessa temporada o Marlon Freitas foi embora, o Barbosa tá de saída, o Danilo parece ser questão de tempo, até o Montoro deve deixar o clube, Botafogo busca interessados em Matheus Martins e aos pouquinhos todos os jogadores que fizeram sucesso com a camisa do time de General Severiano estão deixando o fogão. Mauro Icardi, centroavante argentino de 33 anos de idade, está livre no mercado. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. Ele tem vínculo com o Galatasaray até junho, mas não terá seu vínculo renovado. Dessa maneira, Mauro Icardi já se colocou à disposição do mercado. Há quem garanta que o Atlético Mineiro sondou as condições para um eventual negócio. Vale a lembrança de que o Icardi ganhava 3 milhões e 700 mil reais por mês no Galatasaray, acaba de conquistar o 4º título nacional pelo clube e disputou 132 jogos com 76 gols e 24 assistências. Caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre Mauro Icardi? Centroavante que já viveu ótimos momentos, vive um momento de instabilidade, dá para dizer até que de baixa, mas seria titular na grande maioria dos clubes do Brasil, ou estou errado? Já uso o espaço para comentário e opine também sobre o tema, beleza? E Barbosa revelou que o Botafogo tentou colocá-lo no Cruzeiro. Essa afirmação foi feita depois da vitória por 3-1 do Botafogo contra o Corinthians nesse domingo no Newton Santos, jogo que marcou a despedida do atleta do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive posou para fotos com os familiares, se mostrou muito emocionado e reafirmou que não tinha intenção de sair por agora, abre aspas para o Barbosa. Chegaram ofertas de Palmeiras e Cruzeiro, interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, até que um dia ligaram para o meu empresário dizendo que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntei o porquê. Disseram que sabiam que eu não queria, que eu queria sair de graça no fim do contrato e o clube decidiu me vender na hora porque precisava de dinheiro. Eu falei que daria a resposta em poucos dias. Continuei jogando. Voltaram a ligar e falaram que eu não tinha que ir para o Palmeiras, mas pro Cruzeiro, porque estavam oferecendo mais dinheiro. Essa parte é importante. A operação está fechada com o Palmeiras. O Barbosa será reforço alviverde. Operação de 20 milhões de reais. Mas, em determinado momento, o Botafogo tentou mudar o rumo da negociação, o mandando para o Cruzeiro, que havia oferecido mais do que os 20 milhões de reais do Verdão. No fim das contas, o Cruzeiro acabou saindo da parada porque o Barbosa fez valer aquilo que já havia acertado verbalmente com o Palmeiras. Nessa entrevista, o Barbosa ainda reafirmou que a ideia dele não era assinar pré-contrato com ninguém, que ele ficaria até dezembro jogando bola em alto nível para se valorizar, porque saindo de graça em dezembro, ele certamente teria oportunidade de escolher ofertas do ponto de vista financeiro ainda mais positivas. É possível até que o Barbosa ainda dispute com a camisa do Botafogo a próxima partida na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, depois de atingir 12 jogos, ele está descartado. E Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo nesse domingo, para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria sua ida para Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Isso significa que o volante da seleção brasileira quer jogar num rival? Na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com um dos representantes do Danilo para entender ao certo essa história. Quero começar do começo. O Danilo havia sido relacionado para a partida do Botafogo contra o Corinthians, vitória botafoguense. Mas, conversando com o técnico, ele afirmou que não estava legal, com cabeça boa, e o Franklin decidiu por tirar o Danilo da lista de relacionados.
Dessa maneira, ele segue com 12 jogos e disponível para atuar por Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Sim, os dois gigantes do futebol brasileiro querem a contratação do Danilo, mas hoje não há negociação avançada com nenhum deles. O Danilo só quis se precaver. Caso não exista acordo para vendê-lo para o futebol europeu, seguem duas alternativas bem interessantes no futebol nacional. Nem Palmeiras nem Flamengo estão dispostos a pagar os 30 milhões de euros que o Botafogo pede, mas se não existirem propostas de fora, o Botafogo pode ter de aceitar uma condição inferior. A prioridade do Botafogo e do Danilo segue sendo um negócio com a Europa. E a tendência é que propostas apareçam, até porque o Danilo tem tudo para figurar, aparecer, estar na lista de convocados da seleção brasileira e ser uma boa surpresa durante a Copa do Mundo. Você palmeirense ou rubro-negro que leu ou ouviu que a negociação com o seu time está avançada, não é verdade. Não há tratativas no momento. O que o Danilo não quis foi fechar uma porta. Até porque, se eventualmente as coisas com o time da Europa não acontecerem, ele ainda ficaria disponível para ser negociado com o clube brasileiro. Juan Marques, boa noite, Nicola. Cheguei agora. O Danilo não jogou hoje pelo Botafogo contra o Corinthians. Será que ele vem mesmo para o Palmeiras? O Flamengo e o Palmeiras são os principais interessados no Danilo. Eu mandei mensagem no início da live para um dos empresários do Danilo e perguntei por que ele não jogou hoje. Foi para não estourar o limite de jogos? A resposta, ele foi poupado. Muitos jogos. Carga de jogos e amanhã tem convocação também. Mas foi para segurar. No meio da semana tem jogo fora. E é aqui que vem o ponto. Cara, tem o direito de falar o que quiser. E a gente pode acreditar ou não. Só para lembrar que no meio de semana o Botafogo pega o Oriente Petroleiro. O pior time do grupo, talvez um dos piores da Sul-Americana. O time não tem nenhum ponto no atual campeonato. O Botafogo tem 10, é o líder isolado do campeonato da Sul-Americana no seu grupo. Se você está pensando em descansar algum jogador, você descansa na Sul-Americana e não no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, para mim, hoje, quando ele não jogou, foi para não completar o 13º jogo, para que, se não vier proposta do exterior, para que ele possa ser negociado com clubes brasileiros. É óbvio que a prioridade do Botafogo e do Danilo vai ser encontrar um time na Europa. Se não rolar nada bom, ele ainda tem Palmeiras e Flamengo como alternativas, os dois estão bastante interessados em contratá-los. Nina e Palmeiras depois do Zenit campeão. Pois é, Ricardão, acabou o campeonato. Hoje vários campeonatos pelo mundo acabaram, né? E não foi diferente no campeonato russo. O Zenit, que brigou ponto a ponto com o Krasnodar, teve a maior parte do campeonato atrás do Krasnodar, conseguiu ultrapassá-lo cerca de 2 rodadas atrás. Rodada final de hoje com vitória do Zenit por 1-0 contra o Rostov e o título do campeonato russo para o Zenit, tá? O que existia era uma promessa de que, com o título do Zenit, de que a vida do Nino seria, a saída do Nino seria facilitada. Mas as notícias da semana deram conta de que o Palmeiras não que se desinteressou, mas começou a repensar a possibilidade de ter de gastar 15 milhões de euros em mais um zagueiro, tendo contratado o Barbosa por 20 milhões de reais. O Seninha Silva, Nicola, você é interessante. Fala Palmeiras mal em campo, no Brasileiro, primeiro no Brasileiro, primeiro na sua chave na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Ainda vai mal. O bom é o Flamengo, segundo no Brasileiro e fora da Copa do Brasil. Seninha, ainda não falei sobre o Flamengo, mas a eliminação do Flamengo para o Vitória foi uma catástrofe, não só do ponto de vista financeiro. A percepção no Flamengo é de que perdeu-se 32 milhões de reais com a eliminação por Vitória. Clube que tem 7 vezes menos investimento. A folha salarial do Vitória é 7 vezes menor. Cheguei a contar no vídeo desse meio de semana em que eu tratei a eliminação do Flamengo como um vexame. Eu falei da diferença de 7 vezes. Um mês de salário do Flamengo paga 7 meses de salário do Vitória. Então, para mim, essa eliminação do Flamengo é, de fato, uma catástrofe. Só que a gente tem que analisar, aí falei sobre a eliminação, né? No Campeonato Brasileiro, não sei se você é palmeirense, se você acompanha as redes sociais, mas repare o nível de comentário de torcedores do Palmeiras. Os torcedores do Palmeiras e os jornalistas que cobrem o Palmeiras estão muito decepcionados com o desempenho do time. São 3 empates consecutivos e a gordura que o Palmeiras tinha em relação ao Flamengo indo para o espaço. Tá? Nicola, o Palmeiras desistiu do Zenit? A pergunta do Daniel Moura. Não dá para cravar que não há mais negócio, mas dá para dizer que a chegada do Barbosa fez com que o Palmeiras desse uma esfriada, tá?